Olá pessoal, aqui é o Dr. Thales Azevedo e hoje eu vou fazer um vídeo especial para os pacientes com lúpus. Nós vamos entrar no Google e responder as principais perguntas dos pacientes com lúpus. Lúpus é câncer? Não, lúpus não tem nada a ver com câncer, é uma doença autoimune e assim como todas as doenças autoimunes, elas aumentam o risco de neoplasias, mas ela não é um tipo de câncer. Lúpus é contagioso? Não, lúpus não é contagioso, ele não é transmissível e muita gente se confunde, inclusive, porque ele pode ter manifestações cutâneas, como rash malar, que às vezes assustam e geram preconceito em relação a quem tem lúpus. Lúpus é genético? Sim, o lúpus ele tem um componente genético, na verdade tem quase 100 genes que podem ser relacionados com o lúpus. E o grau de manifestação ele vai depender de quantos genes estão ativados para a doença. O lúpus é grave? Sim, o lúpus é bastante grave. Em alguns casos ele pode levar a falência renal, alterações cardíacas e pulmonares, então ele tem que ser tratado com seriedade. O lúpus é DST, doença sexualmente transmissível? Não, não tem nada a ver com DST. Lúpus é lepra? Não, não é hanseníase, não tem nada a ver com hanseníase. Lúpus é um reumatismo? Sim, o lúpus ele é um reumatismo, lembrando que reumatismo ele não é uma doença específica, e sim um grupo de mais de 200 doenças. Entre elas a gente tem o lúpus. Lúpus é o quê? O lúpus ele é uma doença autoimune que afeta principalmente o colágeno. E a gente tem colágeno em basicamente quase todas as partes do corpo. Então ele é uma doença que faz essas manifestações, ela cria imunocomplexos para atacar esse colágeno. Lúpus causa morte? Infelizmente sim, o lúpus ele pode levar à morte, principalmente por aumentar o risco de infecções, ele aumenta a chance dos pacientes terem manifestações cardiovasculares e ele também ele cria imunocomplexos contra órgãos nobres como pulmão, coração, os rins e assim ele pode levar o paciente a óbito. Lúpus causa queda de cabelo? Sim, a alopécia, a queda do cabelo, ela é uma das manifestações mais frequentes do lúpus. Inclusive, ela aparece nos sintomas, nos critérios diagnósticos. Lúpus causa cegueira? Sim, o lúpus ele pode provocar cegueira com uma manifestação chamada vasculite, que é uma inflamação das artérias que levam sangue para o olho, ou ela pode provocar ainda uma neurite, uma alteração do nervo óptico. Lúpus causa afta? Sim, as úlceras orais ou até as genitais podem aparecer no lúpus. Ele provoca dor? Sim, ele pode provocar dor articular e dor muscular. Lúpus causa falta de ar? Sim, se ele apresentar alteração no pulmão, ele pode causar falta de ar. Lúpus causa febre? Sim, os pacientes com lúpus eles podem apresentar febre. Lúpus pode aposentar? Essa questão da aposentadoria é difícil porque a aposentadoria ela não é por doença. Na verdade, o paciente ele tem que provar que ele está inapto para trabalhar. E isso independe da doença. Mas o lúpus ele pode fazer manifestações graves que podem deixar o paciente inapto para trabalho. Lúpus pode engravidar? Imagino que seja lúpus. Quem tem lúpus pode engravidar? Pode engravidar, mas o ideal é que seja feito um acompanhamento de perto. Todo paciente com lúpus ele é considerado uma gestação de alto risco. Por quê? Porque o lúpus ele geralmente ativa durante a gestação. Os medicamentos utilizados eles podem causar alteração para o feto. E os pacientes com lúpus eles podem transmitir alguns anticorpos para a criança, para o bebê. Então tem que ser uma gestação mais programada. Geralmente na melhor fase é quando o paciente está com a doença mais inativa possível e tem que ser feito um pré-natal de alto risco. Lúpus ele pode causar trombose? Sim, porque o lúpus ele está muito associado com uma outra doença que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide. E essa síndrome ela aumenta o risco de trombose. Então não é infrequente que a gente veja os pacientes com lúpus apresentarem manifestações trombóticas. Quem tem lúpus pode tomar sol? Convém evitar o contato com o sol, porque o sol ele pode fazer a alteração que chama fotossensibilidade. Ele pode aumentar e piorar as lesões de pele. Então, pessoal, essas foram as principais perguntas do Google para os pacientes que têm lúpus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta e compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal
e visite a página drtales.com para se manter informado. Um abraço.